Olá, começamos agora mais um programa Nossa Paraíba. Hoje vamos conhecer a terra do escritor José Lins do Rego, que eternizou sua obra literária, o município de Pilar. O povoamento do atual município foi iniciado em fins do século XVII pelos holandeses. Pilar, como todas as outras, ela passou por diversas fases pela questão de... Porque Pilar era uma tribo de índios cariris. Os índios cariris do Vale do Paraíba, que moravam à beira do rio, justamente onde nós estamos, que nós os chamamos de ribeirinhos, E os índios cariris viviam do que existia, Da pesca, da coleta de frutos, da caça. E esses índios, no período colonial, recebeu a visita dos padres jesuítas, missionários, Frei Antônio Maria de Módena, ou Modena, como nós queiramos chamar, e Padre Antônio Pereira. E estes frades jesuítas, eles vieram doutrinar os índios na fé católica, certo? E, além de tudo, quando conseguem conquistar e doutrinar os índios na fé católica, eles constroem de taipa, no centro da vila do Pilar, eles constroem uma igreja feita de taipa e vara, uma casa de taipa que a gente aqui regionalmente chama, e eles trouxeram como padroeira, eles trouxeram para a nossa Pilar a imagem de Nossa Senhora del Pilar, de origem espanhola, de uma vila chamada del Pilar, na Saragoça. Por sinal, a Nossa Senhora do Pilar é a padroeira da Espanha. E eles, por serem de lá da Espanha, por terem devoção católica a esta santa, eles trouxeram-na e colocaram no centro, no altar principal desta igreja construída pelos índios cariris. Depois eles construíram nos arredores da capela, da igreja, eles construíram o cemitério, que ficava por trás da igreja. Nas laterais eles fincaram o cruzeiro, o símbolo do cristianismo, o mosteiro e a casa desses padres jesuítas, posteriormente um seminário, E no outro lado, em frente, a casa de câmara e cadeia, Onde, no decorrer da história, já quando Pilar começa a se originar, tem uma característica de vila, depois ser cidade. Mas antes disso, os padres jesuítas e os índios cariris, eles recebem a questão do incentivo por parte de um índio chamado Antônio Petório. Esse índio Antônio Petório, ele foi a cavalo, à capital da província, no Rio de Janeiro, à presença do imperador Dom Pedro II, para dizer que aqui existia e que ele queria fazer a doação para que isso aqui passasse a ser vila, posteriormente cidade. E, consequentemente, algum tempo depois, o então imperador Dom Pedro II vem visitar a Vila do Pilar. Quando ele manda alguns contos de réis para os administradores da Vila do Pilar, para que preparassem a chegada do imperador na vila. Só que, quando o imperador chega na Vila do Pilar, não encontra nada arrumado para a sua chegada. Ele desce do cavalo, que venha posteriormente parando, de vila, de cidade em cidade, e quando chega de frente à casa de câmara e cadeia, não encontra ninguém esperando por ele. E isso gerou uma insatisfação muito grande por parte do imperador. Mas ele manda chamar as autoridades da vila, e pede para que as autoridades convocassem os comerciantes, os senhores de engenho, enfim, todo um povo,
para que se posicionasse de frente à casa de câmara e cadeia para o beijamão. Então todas as pessoas que faziam parte da Vila do Pilar, foram beijar a mão do imperador Dom Pedro II, que posteriormente ele segue para Mamanguape, né? E a capital da província, né? E quando Pilar recebe a visita do imperador, né? Aí ela já começa a surgir novos ares. Deixa de ser vila, né? E passa a se chamar Cidade do Pilar, no dia 14 de outubro de 1758. Nós, pilarenses, não podemos deixar de citar os monumentos históricos da nossa cidade, né? As autoridades, as personalidades, né? As pessoas que fizeram parte dessa história, né? O Engenho Corredor, né? Que é o berço justamente onde Zé Lins do Rego nasceu, nosso filho mais ilustre, né? O Engenho Corredor, que agora, há pouco tempo, passou por uma restauração, que, por sinal, os donos são primos legítimos de José Lins do Rego, né? Nós temos o Alto da Conceição, que é o marco do século XX, né? O Alto da Conceição, monumento em homenagem à Imaculada Conceição, quando o Vaticano, né? A cidade de Roma, o Papa aclama a Imaculada, o título de Imaculado Coração de Maria, né? A Imaculada Conceição, né? Esse é um marco, um ponto histórico, turístico e religioso, né? Muita gente aqui no Pilar tem muita devoção à Nossa Senhora da Conceição, mais que a própria padroeira, né? Quer dizer, é a mesma pessoa, é Maria, mas o título, a intercessão, as pessoas têm mais devoção à Nossa Senhora da Conceição. Nós temos também a Casa de Câmara e Cadeia, que falei que foi o ponto de apoio do imperador, né? Que na parte superior era a Casa de Câmara, né? Onde os representantes da Vila do Pilar se reuniam e tomavam as decisões. E embaixo, a cadeia, né? Onde até eu acho que uns 15 anos atrás, a cadeia ainda funcionava naquele mesmo prédio e eu, criança, quando acompanhava os ritos das procissões da Semana Santa, da festa da padroeira, né? Os presos se debruçavam nas grades e podiam ver todo o movimento da rua, a feira do sábado e etc. Né? Nós temos também a casa do comendador Quincas Napoleão, né? Que recebeu a invasão do cangaceiro Antônio Silvino. Né? Antônio Silvino, ele era como se fosse um ídolo, né, da gente criança, que a gente tem os ídolos da infância da gente, do desenho animado, né? Mas Zé Lins do Rego tinha um ídolo que era o cangaceiro Antônio Silvino. Possivelmente ele deveria ter ouvido falar de Lampião, de Maria Bonita, né? E ele tinha Antônio Silvino como um caba da peste, né? Aquele camarada alto, ignorante, todo cheio de cartucheira, com a espingarda do lado, um facão nos quartos, aquela coisa toda. E Antônio Silvino, com seu bando, vai ao Engenho Corredor e é recebido pelo seu avô e por toda a família, e Zé Lins do Rego fica assim, decepcionado com a estatura do homem, com aquele jeito dele ser. Mas Antônio Silvino, ele fez um estrago muito grande no sobrado do comendador Quincas Napoleão. Faz um saque daquele que só um cangaceiro sabia fazer. O que era de fardo de carne, de feijão, de tudo que se tinha, ele pegou, abriu as portas do sobrado e jogou tudo para o povo da rua, para que as pessoas pobres, as pessoas que passavam dificuldade, pudessem levar. E depois ele seguiu, continuando a fazer aquela mesma missão de Lampião. Né? Nós temos também, além de todos esses que eu citei, nós também temos a própria Igreja Católica, né? A Igreja Matriz, que eu comecei a falar para você, né? Que agora ela passou por uma restauração, porque agora no dia 12 de outubro
ela comemorou 250 anos. A economia da cidade de Pilar é marcada pelos produtos extraídos da cana-de-açúcar. A economia pilarense, de início, teve no ouro, a produção aurífera, o maior carro-chefe, antes da produção açucareira. Até 1758, o ouro era extraído em uma escala considerável no município, mais ou menos na localidade conhecida hoje por Maloca, do outro lado do rio. Após isto, e vendo o potencial da região propícia para a produção do até então mais pujante forma de matéria-prima existente no Nordeste, a cana-de-açúcar, o governo da metrópole decidiu assim tornar a região, né, um centro de desenvolvimento desta cultura da cana-de-açúcar. E a partir disto, o ouro encerra-se a produção e a cana-de-açúcar toma um espaço como o principal fator econômico existente na região. E com isso, muitos engenhos passam a serem fundados por Pilar, porque o território do então povoado, né, era um território muito extenso, com várias regiões de Caatinga e Várzea, região bastante diversificada, e com isso propício, principalmente na Várzea, nas margens do rio Paraíba, para a produção de cana a grande escala, de engenhos sendo fundados. Houve também a necessidade de mão de obra, e com isso a mão de obra barata encontrada no momento era a exploração da mão de obra escrava. Os escravos que vinham da África e muitas vezes eram utilizados como escambo, como moeda de troca para a compra desses escravos, a aguardente produzida dos próprios engenhos. Depois disso, através deste grande destaque que a província, principalmente no que estange a região de Pilar, né, com a cana-de-açúcar, foram fundadas vários comércios à época na cidade, e também a prestação de serviço na vila tornou-se de grande maestria, devido ao suporte e base econômica que tínhamos no açúcar. Chegando a essa época intermediária dos anos 50, avançando até os dias atuais, passa a uma economia baseada na agricultura familiar. No terceiro setor, que é o comércio se mantém como herança. Pilar possui diversos prédios históricos. Entre eles está a Casa de Câmara e Cadeia, que abrigou o imperador Dom Pedro II. Foi construída durante o Brasil Império. É um dos 38 monumentos únicos desse gênero no Brasil e o único na Paraíba. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco da história do escritor José Lins do Rego. Aguarde!